Alô, bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos hoje aí de volta. E quanto àquela figura polêmica ali que eu postei aí no Facebook, eu quero agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que comentou ali sobre aquilo que parecia ser um S, parecia ser um 5, né? Olha, amados, não importa se acertamos, se erramos, a intenção ali não foi testar querido ninguém, né? Acho que muito mais importante que isso, que acertar ou errar, é nós meditar e a gente buscar, né? Mexer com os neurônios, a gente sabe tentar achar o que é certo, o que é correto. Então não interessa, não é uma competição onde exista ganhadores ou perdedores, de maneira nenhuma. Porque, como os irmãos sabem, o meu assunto sempre é a palavra de Deus. Então é com esse objetivo que eu coloquei essa imagem ali, né? Aquela figura ali, se nós colocarmos números à direita ou à esquerda, provavelmente aquele caractere ali vai ser um 5, vai ser um número. Digamos que nós coloque 4 na frente ou após, a figura vai lá, 45 ou 54. Então logo vai ser um 5. Se nós colocarmos tanto à direita como à esquerda, aquele caractere nós colocarmos letra, por exemplo, colocar um A antes e um A depois vai tornar a palavra asa. Então será uma letra, né? Agora, por que eu fiz isso ali? É para que nós, né, que estudamos a palavra de Deus, que buscamos as verdades do Senhor, que é incontestável, né? Então, a importância de não se isolar textos, porque senão o resultado pode ser catastrófico. Veja como um texto sem o contexto, ele pode nos dar uma impressão diferente daquilo que é a realidade e nos conduzir a alguma coisa que nós pensamos de maneira diferente. Eu quero passar para os irmãos aqui um caso, por exemplo, de texto isolado, que eu ouvi alguém dar seu testemunho. Diz que era uma pessoa, então, que essa pessoa os pais, né, o pai, a mãe, já tinham partido, segundo as pessoas, sem salvação, na Índia, sem aceitar a Cristo, rejeitando ao Senhor Jesus. E certo dia ele leu aquela passagem ali de Atos 16, no versículo 31, onde diz ali: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E ele guardou aquele texto e foi numa igreja, aceitou Jesus e fez um propósito com ele mesmo de ser firme com o Senhor, porque ele queria, além da sua salvação, ele lutava pela salvação de 2 irmãos que ele tinha. Então ele pensava assim, como o pai e a mãe já haviam partido sem salvação, ele queria que aqueles 2 irmãos fossem com o Senhor. Depois, então, ele procurou viver uma vida de cristão, mas eu creio que, sem examinar as escrituras, alguma coisa assim, talvez apenas seguindo conselhos, acreditando apenas no que as pessoas falavam, ou até do que era ensinado na própria igreja onde ele congregava,
E lá um tempo depois, um dos irmãos partiu, segundo ele, sem salvação. Né, numa vida ímpia no mundo. E passado mais algum tempo, o outro irmão foi sem salvação. Então essa pessoa reclamava: Senhor, na tua palavra está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e comigo não se cumpriu. A sua palavra não se cumpriu para mim. Às vezes ficou até magoado com o Senhor. Mas por quê? Logo a gente vê que está escrito mesmo essa promessa. Como tem tantas outras promessas maravilhosas que em próximo vídeo nós vamos discutir a respeito. Mas devido ao tempo, hoje nós vamos falar sobre isso aqui apenas. Então, o que foi acaso, o que foi acaso, o que aconteceu comigo, que não se cumpriu esta promessa na minha vida? Bom, o que a gente pode notar é que ele apenas isolou um texto. Ele não procurou os contextos. Nós não temos o direito, ninguém tem o direito de tentar interpretar as escrituras, nós não temos condições para isso. Então, como é certo e sabido que o Espírito Santo foi quem inspirou os escritores bíblicos, né? Quem tem o direito de interpretar é o próprio Espírito Santo. Como? Será que é na oração, tal, alguma coisa assim, alguma manifestação? Eu creio assim que o próprio Espírito Santo nos dá resposta nos contextos. Então eu tenho aprendido assim, porque nós imaginar que alguma coisa é a voz de Deus, podemos cair em erros. Estamos sujeitos a vozes estranhas. Está cheio esse mundo de vozes diferentes. Então o que é seguro mesmo é ir nos contextos. Porque lá nos contextos está a resposta dada pelo próprio Espírito Santo que inspirou a escrita do texto, né? Então vamos ver os contextos desta passagem que o cidadão ali então reclamou que não cumpriu na vida dele. Atos capítulo 16, versículo do 31 até o 34, nós vemos o seguinte, que é o contexto. O contexto pode ser imediato, como pode ser remoto. O contexto imediato é aquele que nós temos ou um pouco antes do texto, ou um pouco depois do texto, ou nas duas partes. O contexto remoto nós podemos às vezes encontrar em outro capítulo e até mesmo em outro livro na Bíblia. Então é preciso a gente estudar a palavra, né? Veja bem, Atos capítulo 16, do versículo 31 ao 34, nós diz o seguinte: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabemos que essa aqui é a passagem onde ali o apóstolo estava na prisão, e então o anjo do Senhor os libertou milagrosamente, e o carcereiro, com medo e sabendo que se os presos fugissem, ele estaria irremediavelmente perdido, então ele ia se suicidar. E então foi dito para ele essa palavra, né? Não se suicide, porque se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo, você e a tua casa. Então aqui que eu vejo esse contexto depois, versículo 32 em diante diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Aqui nós vemos de outro, por exemplo, o contexto desse aqui, vai em Romanos 8, onde diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Então, para que a pessoa seja salva, é preciso que
Segundo a Bíblia, nos informa que a salvação vem da graça, vem da graça mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Quer dizer, a salvação não vem de nós, do nosso querer. Vem do querer de Deus, vem do querer do Senhor. Então é preciso entender esse querer para que possamos então ser salvos. Para que possamos entender esse querer, precisamos estudar as Escrituras. Né? Então, aqui aconteceu que o apóstolo Paulo falou para eles: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós vimos em seguida que a palavra foi pregada. Veja bem, eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Então, os da sua casa ouviram a palavra pregada. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a própria casa, dispôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você observa aqui que a pregação da palavra trouxe o entendimento para ele e para a família dele. Então eles se alegraram com uma boa nova, com o evangelho que eles ouviram, e claro, aceitaram, porque foram batizados todos da casa, e todos se alegraram por terem crido em Deus. Então aqui está vendo a alegria por terem crido em Deus. A salvação, né, é pela fé, é graça pela fé. Então, eles ouviram palavras e se alegraram, eles compreenderam a salvação. E tiveram a convicção de que foram salvos todos da sua casa. Agora, o que chama mais atenção aqui, por exemplo, é que essa pessoa, ele foi numa igreja e lá ele se converteu. Agora, o contexto do texto que ele falou, o que diz? Aonde que foi? Aonde que este centurião foi aceitar Jesus? E todos os da casa dele. Foi lá no templo, em Jerusalém? Ou foi em uma sinagoga, em alguma parte? Na sua casa. Olha que maravilha, mano. Muitas vezes nós estamos pensando em coisas tão simples. Aquele homem, ele foi sozinho, foi só ele. Ele compreendeu que se ele se convertesse, todos os demais se converteram automaticamente. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Os da casa dele precisavam ouvir o evangelho, compreender o evangelho, e então se salvar. E eles não falam nada que eles foram lá, que essa família dele foi lá em alguma igreja, alguma coisa. Tem pessoas, se a pessoa não ouve a palavra de Deus, não vai, por causa que o que acontece, o pecado que está na pessoa não permite, a pessoa é escrava do pecado, ele não quer as coisas de Deus. O homem natural, ele está já por natureza condenado. Ele é inimigo de Deus por natureza. Então, o que nos torna amigos de Deus é o sacrifício do Senhor Jesus. É a paz que o Senhor Jesus veio trazer para nós. A paz com Deus de volta. A ligação que estava desligada, Jesus veio ligar novamente. Então, isto que tem que acontecer. E não foi o que aconteceu para aquele homem, porque ele foi numa igreja e acreditou que a família dele estaria salva, ele ouvindo a palavra de Deus, mas não. Por isso é o valor de cultos domésticos, de ser como a igreja primitiva. Deixa-se de lado templos, esse absurdo que gastam construindo
prédios de alvenaria aí para abrigar pessoas lá. Quando tem tantas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus e não ouvem porque estão lá entre quatro paredes, todos fechados lá, falando do evangelho, muitas vezes para pessoas, pregando salvação para pessoas salvas já. Ao passo que quando os cultos são realizados nas casas, normalmente as famílias estão ali e ouvem. E no determinado tempo de Deus, as pessoas vão compreendendo e aceitam o evangelho e acabam se salvando famílias inteiras. Mas isso hoje foi deixado de lado. A moda é gastar fortunas em templos confortáveis para abrigar crentes salvos, enquanto famílias inteiras estão se perdendo. Vamos ver mais um texto aqui para a gente encerrar isso aqui de hoje. Atos, capítulo 11, e do versículo 11 ao 14. Que trata de um outro caso que fala do mesmo texto. Veja bem, Atos 11, 11 aqui, a respeito, né, do apóstolo Pedro. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Lucas escreveu a respeito de Pedro, comentando, né? Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras diante das quais serás salvo tu e toda a tua casa. Olha que coisa maravilhosa, olha que promessa linda. Quando nós pegamos todo o contexto, mas se nós lermos só aqui, será salvo tu e toda a tua casa, então se torna como aquele caractere lá que pode ser 5, pode ser S. Agora, quando nós lemos, nós pegamos todo o contexto aqui, nós entendemos que o Cornélio, né, era um centurião romano e ele era um homem que constantemente estava orando a Deus, e uma pessoa que buscava o Senhor em oração. E vemos que ele estando lá na casa dele, o anjo enviado pelo Senhor veio lá e falou para ele: Cornélio, envia pessoas a Jope lá numa casa. Por que não foi no templo falar com os sacerdotes? Por que não mandou no templo lá? Falou, vai numa casa, tal, assim. E lá encontrará um homem que vai te dizer as palavras mediante as quais será salvo tu e toda a sua casa. Veja que o Senhor, este anjo enviado por Deus, falou a Cornélio, né, deu toda a orientação para trazer aquela pessoa, trazer para a sua casa aquela pessoa que ia então falar as palavras da salvação para ele. E ele fez, ele foi obediente. Ele não mandou ninguém lá no templo buscar sacerdotes ou foi lá com os sacerdotes, mas ele fez o que o Senhor, conforme a instrução que ele recebeu. Foi casa, nós vemos aqui a palavra casa diversas vezes. E nós vemos a vitória aqui do Cornélio, ele e a família dele sendo salvo, mas tudo aconteceu na casa, tudo aconteceu conforme os detalhes que foi instruído para ele. Agora, o que acontece muito hoje em dia das pessoas, muitos pregadores, não é todos, mas muitos pregadores pregam
Então, não esclarece nos contextos, e também as pessoas que ouvem muitas vezes apenas pegam aqueles textos sem contextos, e o resultado é, o alvo é outro. Então, amados, eu agradeço por os irmãos e irmãs que comentaram ali naquele caractere, para que assim as pessoas lembrem sempre que um texto sem contexto, como dizem, muitas vezes é pretexto. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Eu acredito que ficou bastante esclarecido, tanto para nós, pessoas que anunciamos o Evangelho, como para pessoas que ouvem o Evangelho. Não fiquem, amados, apenas no ouvir, no acreditar. Você pode dizer, de repente pode pensar assim, mas que bacana essa palavra que o irmão Antônio trouxe e tal, e ficar acreditando em mim. Não, de maneira nenhuma. Eu sou a pessoa humana sujeita a erros também. Agora, eu tenho boa vontade, a minha vontade é que as pessoas se salvem. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. Orar, buscar do Senhor e fazer como os apóstolos faziam, chegar aos pés do Senhor. Senhor, que parábola é essa que nós não compreendemos? E então, com certeza, terá a explicação nos contextos. Amados, não vamos confiar em toda palavra que nós ouvimos. Vamos estar atentos. Tá bom? Então a gente se vê, nós temos mais a comentar sobre isso aqui, sobre o nome de Jesus, sobre proferir em nome de Jesus, o que significa. Olha, o nome de Deus é blasfemado, o nome do Senhor Jesus é blasfemado, porque é pronunciado em vão, muitas vezes. Mas esse assunto para o próximo vídeo. Ficamos por aqui. O Senhor te abençoe, te guarde, te conduza em vitória sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Até o próximo vídeo, na paz do Senhor Jesus. Até!